Olá, amigos e irmãos, graça e paz a todos. Aqui estamos no seu canal Palavra da Graça, com mais uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus. Eu sou Oswaldo Silva, seu irmão em Cristo e parceiro no reino, na graça e na glória revelada em Jesus Cristo, Salvador nosso. Hoje nós vamos meditar alguns versículos do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, para a nossa edificação. Então diz assim, Carta aos Efésios, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E poderíamos intitular o título dessa mensagem como Nós somos eleitos, predestinados, escolhidos e santos. Que, aliás, o primeiro versículo já falou isso aí. Ele fala, Paulo apóstolo, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, é comum a gente ouvir pregações aí, vídeos que estão aí no YouTube também, e as pessoas admitem isso, eles falam assim, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós fazemos o que a Bíblia diz que nós fazemos. E por aí vai. Então, partindo desse princípio, isso é uma realidade, isso é uma verdade que está amparada aí já nesses versículos que Paulo está falando para os irmãos da cidade de Éfeso. Ele escreve a quem? Ele não endereça a carta dele a nenhum pastor, a nenhum líder, né? As pessoas têm uma coisa com liderança, diretoria da igreja, né? Que a gente não vê isso na Bíblia em lugar nenhum, essa pretensão de ter uma superioridade, uma liderança, um comando, né? Porque o cabeça da igreja, essa carta aos Efésios mesmo fala, é Jesus Cristo. O grande na igreja é Jesus Cristo, o líder único, verdadeiro e eterno da igreja é Jesus Cristo. Então ele endereça a carta dele aos santos que estão em Éfeso. E a gente percebe que isso aí não é uma expressão comum no meio dessas igrejas que tem por aí, né? As pessoas não se tratam como se fossem santos, porque eles não entendem. Por quê? Porque eles sempre analisam do ponto de vista da carne. Aí eles lêem esse versículo e falam, mas irmão, a primeira coisa que um crente denominacional ele fala, ele vai observar, ele fala aos santos, irmão, será que nós somos santos mesmo? Ué, mas se a Bíblia está falando que nós somos. Nós somos. A carta foi endereçada há tantos anos atrás aí, tem um remetente, tem o destinatário, que são os santos da cidade de Éfeso. Então não foi escrita para nós? Sim, não foi. Mas alguma coisa serve para nós hoje ainda, né? Então, primeira coisa, somos santos, porque a palavra está dizendo que nós somos santos. Paulo, foi assim que ele tratou os irmãos na cidade de Éfeso. Aos santos que estão em Éfeso. Então, se a Bíblia fala que são santos, nós também somos santos. E ele diz no versículo 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, ele trata a bênção como coisa consumada. Nos abençoou. Ele bota até o verbo no passado. Então, nossa bênção está garantida, irmãos. A gente não precisa buscar bênção.
É comum a gente ver um membro de igreja falar: não, domingo eu vou na igreja buscar a minha bênção. Mas a palavra está declarando que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Versículo 4, como também nos elegeu, somos eleitos, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. De novo, ele fala aí que somos santos, reafirma, e ele diz que nós fomos eleitos por Deus em Jesus. E ele diz isso, fomos eleitos, nos elegeu ele antes da fundação do mundo. Uma loucura, né? A gente pensa só assim, fala, mas como é que é isso? Como é que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo? Quer dizer que antes de criar o mundo, Deus já tinha nos elegido? Sim, ele já tinha. Porque alguém diria, porque Deus já sabe do futuro, Deus sabe que nós seríamos de Cristo algum dia. Não, nós somos de Cristo desde sempre, espíritos perfeitos, né? Fomos eleitos antes da fundação do mundo. Agora, humanamente falando, eu tenho uma data de nascimento, né? Eu tenho uma história social, uma vida social, mas espiritualmente a verdade é esta aqui. Deus nos elegeu, não é nós que nos convertemos. A igreja, os cristãos, eu não aceitei Jesus. Você quer levantar a mão para Jesus? Tem gente que faz isso. E aí ora pela pessoa e ainda fala assim, Senhor, o João está aceitando Jesus, escreve o nome dele no livro da vida. Isso não existe, irmão. Isso não existe na graça, no ministério do Espírito. Olha só, ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Nós somos irrepreensíveis diante de Deus. Porque foi Ele que nos fez, Ele que nos escolheu, e em Cristo nós somos perfeitos. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Predestinados. Nós somos predestinados. Agora, se eu sou predestinado, se Deus me elegeu, como é que eu perco a salvação? Não tem como, né? Não tem como. Eu não posso perder alguma coisa que eu nunca achei. Foi Deus que fez isso. A obra é dele, a glória é dele, a vontade dele, a soberania é dele e pronto. Agora, o que é ensinado nas igrejas é que, mas nós temos que fazer nossa parte. Onde é que está escrito isso aí? Nós vamos ler os versículos aqui. Nossa parte é viver de acordo com o nosso chamado, com a nossa eleição, com a nossa predestinação. Nós somos predestinados para ser o quê? Santos e irrepreensíveis e compartilharmos do Evangelho da graça de Deus. É para isso que nós existimos, os eleitos, né? E o versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A nossa riqueza é essa, a riqueza da sua graça. A riqueza no Espírito não é dinheiro, prata, milhão, dólar, euro, não é nada disso. As riquezas, a nossa riqueza, são as riquezas da graça de Deus. Verso 8, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Decisão de Deus, soberania de Deus. Verso 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Verso 11, nele digo, em quem fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Agora é curioso que as igrejas que pregam livre-arbítrio, né? Porque as igrejas evangélicas elas são nesse assunto. Existem igrejas que promovem o livre-arbítrio, acreditam no livre-arbítrio, o homem é livre,
O homem quer aceitar Jesus, aceita, não quer, não aceita. O homem quer ser salvo, ele é, não quer ser, ele não é. Então a decisão está na mão do homem. Agora, tem igrejas que ensinam a predestinação, não é? E porque nós somos escolhidos. Aí está mais de acordo com essa palavra aqui, realmente, o ensinamento da graça de Deus, do ministério do Espírito revelado ao apóstolo Paulo, está aqui bem claro, descortinando aqui para nós que nós somos eleitos, santos, predestinados e escolhidos. Né? Isso aí Deus não... Isso aí a gente sabe, já falamos, estamos sempre repetindo isso aí. Jesus não chegou lá no mar da Galileia, lá Pedro, Tiago, João estavam lá pescando, André, e Jesus falou, vocês querem me aceitar como seu Salvador? Não, Jesus chegou para eles e falou, segue-me, e eles seguiram. Jesus manda e nós obedecemos. Jesus convida e nós seguimos. Foi a mesma coisa com o apóstolo Paulo. No capítulo 9 de Atos, aconteceu a mesma coisa. Paulo estava indo perseguir, Paulo não foi na igreja, Paulo não estava indo no templo para orar, para buscar a Deus, para pedir perdão para Jesus, nada disso, ele não queria saber disso. Ele era judeu, né? Ele era fariseu. Ele estava perseguindo aquilo que ele achava que era uma seita. O cristianismo, os do caminho, os discípulos de Jesus. E ali Jesus o derrubou por terra no caminho de Damasco e o escolheu. Você é para mim um vaso escolhido. Ele falou para Ananias depois que orou por Paulo. Então é a soberania de Deus, a escolha de Deus, a eleição é de Deus. Nós não temos condições de fazer nada nesse sentido. Agora, mas nós temos que fazer a nossa parte. Aí quando as pessoas que dizem isso, que nós temos que fazer a nossa parte, eles falam que a nossa parte é jejuar, orar, se consagrar, ir no monte, na vigília, fazer campanha de oração, campanha de jejum. Bobagem. Isso aí não acrescenta nada. Isso aí não vai nem aumentar nem diminuir nada da nossa eleição, da nossa situação diante de Deus. E o versículo 12. Com o fim dissemos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Pronto, irmãos. Aí ainda tem mais essa. Além de nós sermos escolhidos, eleitos, santos, predestinados, somos também selados com o Espírito Santo. Aí também, o que é ensinado nas igrejas denominacionais? Que a gente precisa buscar o poder do Espírito Santo, a gente precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Tem reuniões específicas para isso. É comum a gente passar em igreja e você vê lá, até anunciado numa placa que eles põem lá. Quarta-feira, busca do Espírito Santo. Que absurdo, irmãos. Que absurdo isso. Como se desviaram, né? Da palavra da graça, da verdade de Deus. Está aqui, ó, Paulo está afirmando, ele está falando o que aconteceu conosco. Qual é a nossa situação diante de Deus. Somos filhos amados, irrepreensíveis, eleitos, escolhidos, predestinados para o louvor da sua glória. Simples assim. Então, criança pode entender isso. Mas o ser humano, a carne, né, do homem, pende para a religião, não é? E aí fica nessas práticas todas aí. Por isso que as igrejas têm aqueles rituais, aquelas cerimônias que não acrescentam nada e fica ainda enganando os filhos de Deus, né? Porque nós já somos livres em Jesus Cristo. Nós somos livres, libertos. E Paulo disse, se eu fosse agradar a homens, não seria servo de Cristo, né? E nós precisamos ter também na nossa vida este posicionamento. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que o Espírito Santo da promessa? Porque Jesus prometeu, né? Que os eleitos seriam selados com o Espírito Santo. E nós fomos selados com o Espírito Santo. E o selo de Deus ninguém mexe, irmão. Como é que você vai perder esse selo do Espírito Santo?
A gente nessa vida, nossa experiência, enquanto nós estivemos na face dessa terra, a gente pode passar por muitas coisas. Paulo passou por isso. Só leu o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos. Quantos problemas ele passou. Como ele se lamentou ali porque ele queria fazer as coisas certas e a carne pendia para o outro lado. E quando ele ia fazer o bem, ele praticava o mal. É a nossa carne, irmão. É por isso que esta palavra da graça nos ensina a andar em espírito. Carta aos Gálatas, capítulo 5. Andar em espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. É um exercício, é um treinamento que a gente tem que fazer. Porque se a gente se soltar, se a gente não focar em Cristo, daqui a pouco aí a nossa carne nos leva para coisas erradas, para cometer crime, para a gente virar um pervertido, não é? Então não podemos, não podemos. Nós fomos chamados, escolhidos e predestinados para viver em espírito, no espírito, agradando a Deus, dando fruto do espírito, repito que está em Gálatas capítulo 5. O fruto do espírito, qual é? Mansidão, domínio próprio, temperança, né? Então nós temos que nos exercitar nestas coisas e não ir pela carne. Não que se alguém cair pela carne, se alguém for pela carne, deixa de ser filho de Deus, perde a salvação, de jeito maneira. Mas o que vai acontecer? Vai sofrer as consequências de semear na carne. Paulo escreveu essas cartas aí para os eleitos daquela época lá. Se vai pela carne, você colhe corrupção. Você vai arrumar problemas. Né? Pode ter problema com a lei dos homens, com a justiça. Se você comete crime, se você vai pela carne. Se você vira um assaltante, um traficante, um criminoso, você vai sofrer. Ah, mas quer dizer que a pessoa cai no crime e continua sendo um eleito, um salvo? Mas não é eu que digo. Leiam a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. O camarada lá que estava num problema de fornicação, de prostituição muito grave na igreja de Corinto, e ele falou, vocês peguem esse homem e entregam a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia de Cristo. Então não mexe, espiritualmente nós estamos seguros. Se alguém é eleito, se alguém é escolhido. Agora, se é ímpio, o ímpio não tem salvação, o ímpio não é salvo. Não adianta orar por ímpio. E a gente vê que é muito comum as irmãs aí que frequentam as igrejas evangélicas, elas falam, irmãos, eu queria pedir oração pelo meu marido, que meu marido é ímpio. Se ele é ímpio, não precisa nem orar, porque não tem salvação para ele. Não é? Por quê? Porque Deus fez um vaso para honra e outro para desonra. Deus fez. Assim como falou com Moisés no livro de Êxodo. Ele falou para Moisés, vai lá diante de Faraó, fala para ele libertar meu povo. Mas ele não vai deixar, porque ele é um vaso para desonra. Ele é um vaso de ira. Deus fez assim. Deus faz todas as coisas. No livro de Provérbios fala que Deus criou todas as coisas, até o ímpio por dia da calamidade. Quem é que fez o ímpio? Deus. E para que ele fez o ímpio? Para perecer, para praticar impiedade. Para que pelas más ações do ímpio, o justo, o eleito, veja aquilo e aprenda. E para não ir pelo mesmo caminho, porque nós somos eleitos, predestinados para a santidade, para a glória de Deus, para dar bons frutos do Espírito. E não para se associar a uma religião, seguir religião. Religião é obra da carne, religião é coisa do pensamento do ser humano. Haja vista que o mundo tem centenas de milhares de religiões. Quem quiser pode escolher. Se quer escolher 2, 3 religiões para você seguir, faça bom proveito. Se há algum proveito nas religiões. Porque não vai acrescentar nada espiritualmente. Se você é um eleito, você é um filho de Deus, você vai continuar sendo. Aí a gente vê aí, porque o islamismo vai ser a maior religião do mundo em 2025, não podemos permitir, o cristianismo tem que... Não, mas religião por religião? Você trocar de religião é trocar 6 por meia dúzia. Se você é um eleito, você vai ser sempre um eleito. Independente de práticas religiosas, porque isso é coisa da carne.
E todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso que a gente tem que ativar a mente de Cristo em nós, porque primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, diz isso. Nós temos a mente de Cristo, nós, os eleitos, os que foram chamados segundo o Espírito de Deus, para o seu propósito santo, mas nós precisamos utilizar essa mente de Cristo, né? E quando a gente vai desenvolvendo, entendendo, assimilando as coisas espirituais com as espirituais, então nós vamos nos firmando cada vez mais. Nós vamos nos lapidando, né? Nós vamos ficar, uma linguagem muito usada hoje, blindados contra as coisas erradas, né? Contra as obras da carne. Mas por isso nós estamos aí, né? Deus está nos dando essa experiência aqui na Terra, nesse corpo humano, para a gente ir se aperfeiçoando, para a gente ir crescendo, aprendendo e assimilando. Mas nada interfere na nossa eleição, na nossa predestinação, na condição que nós somos santos e irrepreensíveis diante do nosso Deus e Pai. E Ele fez isso por Jesus Cristo, né? Nosso Senhor e nosso Salvador. Porque o primeiro homem, Adão, trouxe a condenação, a transgressão, o pecado, e o segundo Adão, Cristo, ele veio para destruir. O fim da lei é Cristo, Romanos capítulo 10, verso 4. Então ele veio e cumpriu toda a lei. Ele falou no capítulo 5 do livro de Mateus, eu não vim destruir a lei e os profetas, eu não vim abrogar, eu vim cumprir. E ele cumpriu. Se ele cumpriu, é porque não precisamos mais cumprir. Não é que ele nos deu um exemplo, para a gente seguir o exemplo dele. Diz a carta aos Colossenses que o mandamento que era contra nós, não é? Está falando da lei do antigo pacto. Foi cravada na cruz. Então não temos mais que obedecer mandamentos, né? Leis, doutrinas, dogmas de homens, de religião, porque nós estamos livres por Jesus Cristo, estamos livres na presença de Deus, somos filhos de Deus e selados com o Espírito Santo. Agora as pessoas ficam aí pedindo perdão pelo pecado, né? Oh, pequei, Senhor, mas ele já perdoou, ele acabou com o pecado. João Batista mesmo reconheceu isso. João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou. No Antigo Testamento, quando alguém pecava, tinha que matar um cordeiro, fazer aquelas coisas, derramar um sangue inocente para remir aquele pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi pregado na cruz de uma vez por todas. Aquele sangue lá vale por toda a eternidade, para sempre. Tem valor vitalício, eterno. Então, tirou o pecado de uma vez por todas. Está escrito várias vezes aí no Novo Testamento. Dos vossos pecados jamais me lembrarei. Deus não se lembra mais de pecado, ele acabou, ele apagou com o sacrifício de Cristo. Agora, como é que eu vou falar? Agora, se a gente vai numa igreja aí, se você vai numa denominação, ela vai falar que você é pecador. Somos pecadores, nós somos pecadores. Olha, você está indo contra Deus. Você está indo batendo de frente com a vontade de Deus, com a obra de Deus. Que negócio é esse? Se ele tirou o pecado, como é que nós somos pecadores? Tanto nos somos que Paulo escreveu nos Efésios, naquela época lá, ele fala aos santos que estão em santos. Se são santos, como é que comete pecado? Santos pecadores? Isso não existe, isso é uma brincadeira de mau gosto. Santos pecadores. Não temos mais pecados, porque nós somos predestinados para o louvor da sua glória. Fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então é assim que nós somos. Ah, mas ninguém é perfeito. Mas aí é a carne, meu irmão. É a carne. A nossa carne não se converte. A nossa carne é o Adão. A nossa carne, o fim dela vai ser lá, não. Vai voltar ao pó. Vai ser lá no caixão, lá na sepultura. Vai voltar ao pó. O pó volte ao... O corpo volte ao pó como era e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, capítulo 12, verso 7. Então, aí quando a pessoa fala, não, eu vou jejuar, vou consagrar para mortificar a carne. Ah, mas que mentira, então você vai morrer de fome jejuando. Porque a carne
se é assim, aí a pessoa mortifica a carne enquanto está jejuando. Eu vou passar 3 dias de jejum e oração. E quando parar de jejuar, a carne volta com força total. Bobagem. E mesmo quando você está jejuando, tua carne está ativa. Então, são coisas erradas, ensinos contrários ao Evangelho da graça de Deus. Nós somos perfeitos. Se a Bíblia está falando que nós somos perfeitos, nós somos irrepreensíveis, então nós somos, e ponto final. Mesmo não entendendo, mesmo pisando na bola, mesmo fazendo coisas erradas às vezes. Então, como é que o mundo está cheio de injustiça, cheio de coisa errada, se não tem mais pecado? Se é a obra da carne. Tirar o pecado que nos separava de Deus, não separa mais. Não separa mais. Tanto é que quando Jesus morreu na cruz, ele clamou, está consumado. E na mesma hora o véu lá no templo abriu de cima a baixo, porque o Santo dos Santos estava franqueado agora, estava liberado para todos chegarem à presença de Deus. Não precisamos mais de um mediador, como as igrejas, as religiões sempre têm um mediador. Tem um sacerdote, tem um profeta, tem um pastor, tem um padre, tem um guru, tem um xamã, tem um feiticeiro, tem um pai de santo. São os mediadores que as religiões apresentam. Não precisamos. Se temos algum mediador, esse é Jesus Cristo só e pronto, que nos reconciliou com o nosso Deus e Pai. Assim diz a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem, né? Bom, não tem mais nenhum. Por que eu preciso de um homem? Por que eu preciso ter uma religião entre eu e Deus? Uma prática, um ritual, né? Um cerimonialismo, obras da carne, obras da lei. Isso aí não aperfeiçoa nada. Porque a palavra está dizendo que nós fomos predestinados. Nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos que Deus preparou para os seus filhos. Nós somos escolhidos, nós somos irrepreensíveis. Então vamos assumir isso, vamos assumir a nossa natureza. E fala aqui que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha, que loucura, né? Para nós é uma coisa assim bem complicada, mas é pela fé. Então eu posso não entender, mas eu acredito, eu creio, eu vivo, eu digo amém. E nós vamos prosseguir. E vamos sempre compartilhar dessa palavra da graça, desse evangelho da graça de Deus, combatendo a obra da carne, a religião humana, o desvio da fé, porque é assim que nós vamos viver a nossa vida, viver nosso destino, bem-aventurados na presença de Deus. Graças a Deus por isso, chegando ao final dessa meditação, que você esteja em paz, tu e a tua casa, que esteja gozando de plena saúde, se você está num leito de enfermidade, mas isso tudo é passageiro e nada disso pode interferir na nossa condição de filhos de Deus, filhos amados do nosso Pai Celestial. Deus abençoe a todos por Jesus Cristo. Amém.